Olá, seja muito bem-vinda a mais um SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família as dicas e orientações a respeito da saúde e também do bem-estar. Hoje nós vamos conversar mais uma vez com a doutora Viviane Santos. A doutora Viviane, ela é neuropediatra. E você em casa que já deve ter ouvido falar ou que já falou assim, eu não aguento mais esse menino é muito desatento, ele não presta atenção na escola. Por esse motivo, nós convidamos a doutora Viviane mais uma vez para falarmos sobre o TDAH. Tudo bem, doutora Tudo Viviane? bem. Seja tudo muito bem. bem-vinda. Obrigada. É um prazer conversar com você novamente. Todo meu. Vamos falar então sobre o TDAH. Essas queixas, isso que eu acabei de falar aqui na abertura, é uma verdade lá no seu consultório? As mães chegam assim, desesperadas? Chegam não aguenta esse descabeladas às vezes. São muito frequentes. Mais, não presta atenção, só tira zero. E tem aqueles também, que aqui é um termo interessante, na minha terra a gente fala que menino bagunceiro é menino levado, vocês falam menino custoso. Eu nunca tinha ouvido, foi quando eu vim pra cá que eu descobri isso. Então no meu consultório eu chego, a mãe falando, esse menino é custoso demais, tô aguentando ele mais. Ou, esse menino não presta atenção em nada. Não aprende nada na escola, esse menino não presta atenção em nada, não tô dando conta. É mais ou menos isso. Ela chega desacabelada lá no seu consultório. E sendo assim, eu gostaria de te perguntar, o que é, doutora Viviane, o TDAH? O TDAH, ele não é uma doença. Então, às vezes eu ouço assim, tadinho, ele tem TDAH, mas ele não é um menino doente, é um menino saudável. O TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, na hora da formação do cérebro, ou por causa de um evento que a gente vai comentar, né, depois aí das causas do TDAH, causas externas também, podem provocar uma alteração da formação do cérebro. Então, geralmente, quem tem TDAH tem alterações em áreas superficiais, que a gente chama de áreas corticais, e regiões pré-frontais. Elas são responsáveis pela como a pessoa interage com o meio, como ela recebe o mundo, como que ela responde a esse mundo, e são responsáveis pelo comportamento também. Tá? Então, são áreas cognitivas e comportamentais. O TDAH comete 5% da população de crianças no mundo e de 2,5% a 3% dos adultos também. Nossa, é alto, né? 5% se a gente pegar, né? E quais são os sinais ou sintomas do TDAH em crianças e em adultos? Existe uma tríade, assim. Primeiro, desatenção. Então, são desatenção, hiperatividade e impulsividade. Tá? Ou impulsividade, não tem que ter os dois. A desatenção é aquela criança assim, que fica alheia, que você fala assim, vai lá pra mim, busca pra mim o shampoo que tá lá na prateleira do banheiro. Aí ela chega no meio do corredor e fala assim, quê? Então assim, é uma criança que às vezes você fala diretamente, você tem a impressão de que ela não tá te entendendo. Então uma criança que passa um mosquitinho, tá fazendo dever de casa, aí passa um mosquito, o menino vai atrás do mosquito, ela tem um nível de desatenção mais alto do que o esperado pela idade. Tá? A hiperatividade, que não tem que ser o menino custoso, ele pode ser o menino inquieto. Então ele tem uma necessidade motora maior do que as outras crianças. Então, é aquele batuca, né? Aí tá sentado, tá batendo o pezinho, e ele levanta na sala de aula, mas não é a hora, e fala, senta de novo, aí o menino senta 2 segundos, daqui a pouco ele vai de novo, ele sabe que não pode, mas ele vai. É uma criança que às vezes anda pela casa e vai catando brinquedo, e quando ele passou assim um furacão, um vendaval na casa, né? E esse é o hiperativo, né? É a parte hiperativa, são sintomas hiperativos. E tem, ou não, a impulsividade. O que é impulsividade? Não pensa para fazer, às vezes não pensa para falar, se envolvem em confusão com muita facilidade, porque são precipitados, preferem atividades que dão retorno imediato, não quer ter muito esforço, não. O que for rapidinho eles querem. Aí são sintomas de impulsividade. Ou pode ser que tenha os dois e pode ser que seja um só. Geralmente é assim. Aí é outros 500. Tem outros 500. Funciona da seguinte maneira. Segundo as diretrizes americanas, você tem tipos de TDAH. Esse é um fator de confusão muito grande com os pais, porque os pais chegam lá e falam assim, falaram que tem TDAH. Mas olha lá, o menino não é hiperativo não, porque ele pode ser o desatento. Então você tem a forma desatenta, hiperativa e combinada.
que aí é a hiperatividade com a desatenção. Você não tem necessariamente que ter impulsividade, sabe? Então, às vezes os pais falam assim, mas como que ele vai ser hiperativo? Olha lá, Ele é tão quietinho, mas ele é quietinho além do normal. Do normal, entendeu? E quais são os sinais e sintomas do TDAH no adulto? O adulto é o seguinte, qual que é a questão do adulto? A gente percebe e vai aumentando muito agora o número de trabalhos sobre TDAH em adultos, são os mesmos sintomas da criança, com uma diferença assim. No adulto a gente vê mais diminuição da agitação, da inquietação e ficando muito uma desatenção, né? Você tem os adultos que batucam, que bate pé, que não dá conta de ficar sentado, mas você vê mais uma questão de desatenção. Eu vejo muito, às vezes, em adultos não tratados, às vezes os pais, né, os pacientes, a impulsividade também. Então, o que eu acho que é mais marcante é a desatenção, que são aqueles adultos desatentos e impulsivos. Porque essa questão de bater o pé, de bater a mão, pode ser uma ansiedade também da pessoa. É encarado pelas famílias como ansiedade, mas não é. É a necessidade de movimento. Mesmo? Então, a necessidade de movimento é o TDAH. Hoje eu atendi uma família que a mãe falou assim, ele tá com um tique. Aí eu falei, vamos conversar primeiro, vamos ver que tique é esse. Aí ela, qual tique é ela? Não é tique, é a necessidade de movimento do menino. Então ele para, mas ele não consegue. Aí ele vai batendo. Ele vai batendo. Tem o pé. Tem a o gente pé. confunde também Aqui, com a ansiedade. não é. Ansiedade. É a necessidade de movimento. Eles têm uma carga de movimento maior que as outras crianças. Nossa, e tem causa o TDAH? A gente acredita que seja uma associação de causas genéticas e causas ambientais. Então, genético, por exemplo, você tem um irmão com TDAH ou um pai com TDAH. Você tem uma chance de 2 a 8 vezes maior de ser um TDAH. Nossa, a chance é muito grande. Por exemplo, você tem um vizinho que não tem nada, ele teve um filho. Então, a chance dele ter um filho, se ele não tem um diagnóstico de TDAH, a chance dele é bem menor. Se você tem um histórico de parente de primeiro grau, pai e irmãos, ou mãe também, você tem uma chance de 2 a 8 vezes maior de ter TDAH. Tem um caso interessante, que eu ouço vários no consultório. A mãe falou assim, o pai chegou em casa, e geralmente o que eu vejo? O menino TDAH, e aí uma chance maior do pai ou da mãe também ser. Aí o pai chegou em casa, tirou o sapato, pegou a meia suja, pegou uma garrafinha de água na geladeira e botou a meia suja dentro da geladeira. Mas será que nem caso o pessoal tem TDAH? Estou refletindo aqui. Mas aí tem que ser persistente. Os sintomas eles têm que ter no mínimo 6 meses para você pensar em TDAH. Vou começar a observar, vou anotar. Aí essa mãe me contando, aí botou a meia, pegou a garrafinha. Beleza. Passado uns tempos, o filho chega em casa. Aí o filho tinha diagnóstico de TDAH. O filho tirou a meia, abriu a geladeira, pegou a garrafinha e botou a meia no lugar. Ai, meu aí Deus. É um teste de DNA. Tadinho dessa mulher. É difícil, porque como tem essa raiz genética muito forte, então você tem pais com transtorno e os filhos também. Nossa, e é difícil de conviver. Você tem as causas ambientais, aí a gente tem uma relação já bem documentada de tabagismo, a gestação, bebida alcoólica, uso de drogas, crianças que nasceram com baixo peso, prematuros, você tem uma relação, sim, com TDAH também. Essa questão, sim. E toda criança com TDAH, você já falou, é hiperativa? Não, pode ser desatento. Tipos, né? E o desatento ainda tem um detalhe, porque o desatento ele tem um diagnóstico mais tardio, porque o menino custoso, ele incomoda. Porque ele acaba com a vida da gente, né? Ele falar, desculpa, falar assim. Mas realmente ele dá mais trabalho. O desatento não, ele fica quietinho. Então demora mais. A desatenção, essa forma de desatento é mais conhecida em mulheres. E a gente vai perceber mais no período escolar, não é? Sim, porque aí a professora vai te chamar, sim, vai te falar, olha, está tendo uma desatenção. Sim, sim. Às vezes a criança não rende, porque o TDAH é um transtorno, em sua maioria, de crianças que têm capacidade intelectual normal, são crianças inteligentes, né? Saudáveis, inteligentes. Então ele não rende o tanto que deveria render. E aí chama atenção. E como é feito o diagnóstico do TDAH? Tem algum exame para isso? Então vamos lá. O diagnóstico do TDAH, ele é clínico. Não existe exame, porque eu vejo assim, às vezes no consultório, não, mas fez ressonância, fez eletro, não deu nada.
TDAH é um diagnóstico clínico, tá? Ressonância, ela é feita só para estudos, entendeu? Então, a ressonância não vai dar diagnóstico de TDAH. Existem uns estudos aí falando que os pacientes com TDAH teriam o cérebro um pouco menor que as outras crianças, mas ressonância para estudo. Para diagnóstico de TDAH é um diagnóstico clínico. Como que a gente faz? Existe uma escala, a gente no Brasil usa mais, chama SNAP, né? Existem outras escalas, até para profissionais que não são médicos, né? Mas a gente usa mais essa. Você tem 18 pontos. Então, assim, 18 perguntas. 9 são relacionadas à desatenção. E 9 são relacionadas à hiperatividade e impulsividade. O paciente ele tem que pontuar pelo menos 6 de 9 para você pensar em desatenção, 6 de 9 para você pensar em hiperatividade, né? Ou pode pontuar no mínimo 6 de desatenção e 6 de hiperatividade, seu combinado, né? Essa escala, ela não define diagnóstico, porque senão as famílias começam a fazer as escalas em casa, exatamente. Ela não define diagnóstico. A criança tem que ter um prejuízo, isso tem que gerar um prejuízo, eu falo assim, escolar, doméstico, social, entendeu? Tem que persistir por mais de 6 meses, entendeu? Então, só ter os sintomas não significa, porque, por exemplo, você dormiu mal. No outro dia você está super desatento. Você tem TDAH? Não é uma questão de você dormir mal, entendeu? Então, tem que ter uma persistência destes sintomas e tem que gerar prejuízo. E a criança ou adolescente com TDAH, ele pode ter, assim, um branco, por exemplo, fazendo uma prova, alguma coisa, ele lembrar? Não tem atenção, né? Ele não consegue marcar. Ele não tem atenção. Às vezes ele não teve atenção para receber a matéria, né? Ou na hora, eles erram muito por descuido. Eu já tive paciente que fazia o raciocínio, que não é fácil, principalmente matemática, às vezes é difícil, porque às vezes você vai ter que fazer aquela primeira etapa, achar o resultado da segunda etapa e aí vai descendo. E aí esse menino fez todo o raciocínio e aí ele botou assim, 66, que era o resultado lá, por exemplo. Na hora dele passar, porque tem escola que você tem que colocar, né? A resposta, não, você tem que colocar a resposta certinha. Por 60. Ele não colocou, não pôs 66, não. Ele olhou assim, 60. Entendeu? Então, assim, eles erram muito por descuido. E você ouve muito das crianças, dos adolescentes, principalmente. Mas eu sabia isso aqui, Viane, na hora me deu um branco. É o que eu tô te perguntando, branco. O branco é a desatenção. E como que é feito o tratamento, doutora Viviane? Então, você tem, da mesma maneira que outros transtornos, você tem também graus, né? Leve, moderado e grave. Quando você tem um grau mais leve, a gente sugere principalmente o comportamental, não o medicamentoso. Eu acho que o comportamental muitas vezes já ajuda. O comportamental é psicoterapia, a terapia que é empregada, que tem respaldo científico, é a terapia cognitivo-comportamental, né? E psicoeducação. Aí a psicoeducação geralmente é para a família, porque conviver não é fácil. E a gente pensando que geralmente aquela criança tem alguma coisa, tem alguém dentro de casa que também tem, entendeu? Então é difícil manejar esse lar mesmo. Então a psicoeducação da família ajuda. O medicamentoso a gente reserva para os quadros moderados e severos. Existe um protocolo que a gente usa. Primeira escolha é psicoestimulante. E aí é a Ritalina, né? Hoje tem outras marcas, a Ritalina foi a primeira, que é o metilfenidato. Então, primeira escolha é o metilfenidato ou a lisdexanfetamina. Isso é para estimular? Eles aumentam o nível de atenção e diminuem o nível do agito, né? Fica mais eu brinco no consultório assim, se não estudar não passa não. Milagre não faz não. Não é Ritalina. Milagre não é. Então, o metilfenidato, a gente tem 3 apresentações, né? Elas são diferentes pela tecnologia e pelo tempo de duração. E a lisdexanfetamina, a gente tem uma marca atual. Só a diferença é que a lisdex, ela é mais, o efeito dela é mais prolongado, né? E aí a gente adapta de acordo com a necessidade da família. Só que existe também uma gradação, crianças muito pequenas com metilfenidato ou lisdexanfetamina de longa duração, às vezes você tem efeitos colaterais mais prolongados, então você tenta usar o metilfenidato de curta duração, sabe? E deixa reservado de longa duração para uma criança maior, mas não impede,
que um pequenininho use, né? Às vezes a gente até usa um metilfenidato de 3 horas com um de 8 horas. Depende do que a família precisa. A Ritalina deve durar em torno de umas 4 horas, né? É, mais ou menos isso. Mais ou menos isso, Perfeito. O tempo da escola, mais ou menos. A experiência que eu tenho é que a interação, eu falo assim, na hora de escolher o que vai usar, eu converso muito com a família para saber qual que é a necessidade da família. E a gente tem que ver também, eu brinco assim, no primeiro momento eu escolho a medicação, no segundo momento o paciente fala se é essa medicação ou não. Porque às vezes eu uso a mesma medicação para 2 crianças da mesma idade, funciona para um, mas não funciona para o outro. Então eu indico uma de acordo com a necessidade da família e a gente vai ver a interação do organismo com a medicação. Doutora Viviane, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Tornou demais o nosso programa. Obrigada, eu que agradeço. E para você que nos acompanhou até aqui, eu e a doutora Viviane deixamos o nosso abraço, um beijo para você e até o próximo programa.